Hoje nós vamos falar sobre o Jardim da Inocência. O Jardim da Inocência e como ouvir a voz de Deus. Isso, Jardim da Inocência e como ouvir a voz de Deus. A quinta aula. Hoje é a quinta aula, tá? Nós estamos fazendo esse treinamento, um pouco de ensino, um pouco de prática, e realmente eu quero que você se sinta nesse lugar como uma criança, tá? Porque quando nós estamos, amados, vou falar algo, quando nós estamos na escola desse mundo aqui, muitas vezes a gente se acha muito sábio, né? Quando você está no meio do sistema religioso, eu já passei por isso, tá? Tô falando para vocês hoje, mas eu já teve um tempo em que eu estava dentro de uma religião e eu estudava tanto, e aquele sistema religioso implantou dentro da membresia o seguinte pensamento: nós não temos mais nada para aprender. Nenhuma religião pode nos ensinar algo, porque nós já sabemos tudo. Esse era o tipo de pensamento que foi implantado e que é implantado até hoje dentro da membresia. Ou seja, a gente se achava, como é que se diz, o tal da história, sabedores e conhecedores de tudo. Mas o que me fez romper essa consciência de orgulho religioso foi um sinal que eu tinha dentro do meu coração. Havia algo dentro do meu coração que buscava e que desejava algo mais. E não era nem conhecimento, era, na verdade, o que eu precisava realmente era sentir a presença do Espírito Santo. Porque por mais que tinha muito conhecimento lá, faltava a presença, faltava essa unidade de espírito que, independente, você pode estar talvez com a tua mente vazia de conhecimento, mas se você tiver essa presença dentro de você, né, você vai ter algo que é insubstituível, né, algo que vai te preencher. Isso faltava, e foi isso que me fez romper aquele tipo de casulo qual nós estávamos. E quando você começa a aprender aos pés de Jesus, pensa comigo, queridos. Cristo é a mente de Deus ativa dentro da criação. Você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar na grandeza do universo? Tá? Pense na grandeza do universo. Pensa nas várias constelações, estrelas, via-lácteas, mundos, céus, tudo que ele criou. Pensa nas inumeráveis e contáveis hoste de anjos, de seres, das mais diversas formas, principados, potestades, domínios, reis. Pensa na grandeza de tudo isso. Se você pensar na Terra, já é grande. Agora, se você pensar no universo, foge a consciência humana. Então, é coisa grande demais. Tá? Coisa grande demais. Então, quando você começa a aprender em torno de Cristo, primeiro, você precisa se tornar como uma criança, porque você vai ter que se esvaziar de todo o conhecimento humano que te fazia orgulhoso, que te fazia gordo. Né? Deixar. Uma vez eu ouvi, quando eu estava passando por esse processo de transição, teve um líder que chegou para mim e disse assim, ó, pois ó, se hoje eu tiver que deixar tudo que eu aprendi e dizer para as pessoas que aquilo que eu aprendi, que eu falava não era o correto, eu prefiro me matar e me enterrar vivo, ou me enterrar vivo. Eu falei, pois é uma pena, porque o apóstolo Paulo, um dos homens que mais nos deu exemplo em sentido de reino, ele fez isso. Ele fez isso. Ele chegou ao ponto de dizer assim, olha, eu considero tudo isso como esterco, né? Tudo que eu aprendi, que eu recebi aos pés dos maiores mestres da humanidade, eu considero tudo isso como esterco, pela sublimidade de ter conhecido Cristo. Então, todo conhecimento humano não é nada diante da grandiosidade que é Cristo.
E Cristo, segundo a revelação de Paulo, além de tudo que ele é, existe algo que Paulo disse que em Cristo estava escondido. Todos os mistérios da ciência e do saber. Estava escondido por quê? Porque o próprio Cristo já começou a descortinar e a revelar para o próprio apóstolo Paulo e continua revelando e descortinando diante de nós. Mas o que eu quero dizer para você? Para a gente ser ensinado por Cristo, a gente precisa se despojar. Saber que cada nível de conhecimento nos leva até um degrau. E que para a gente passar para um nível de conhecimento além, não estou falando de salvação. Você está salvo pela graça e ponto. Estou falando de conhecimento, não estou falando de salvação. Salvação é garantida por Cristo, independente do teu conhecimento, a salvação está garantida por Ele. Agora, o conhecimento também faz parte. Então, assim, você precisa ir se despojando daquilo que você conquistou para que ele expanda a tua consciência e revele algo mais. E a gente só consegue fazer isso se a gente realmente se tornar como criança. Então, a grandeza do ensino do reino é muito grande, mas a gente só consegue começar a beber dessa água se a gente se tornar como criança. Vazio em termos de mente, para que o ensinamento venha sobre nós, tá? Então, eu considero tudo isso como esterco pela sublimidade de ter conhecido Cristo. E o ponto de partida nosso é nos tornarmos como criança. Eu quero ler com vocês, ou alguém lê para mim, Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 5. Todos os irmãos que estão participando aqui, sejam todos bem-vindos. Alguns a gente conhece bastante, outros a gente conhece menos. Mas se você permanecer aí conosco, daqui a pouco a gente está conhecendo a todos, tá? O que diz ali em Apocalipse 5? Melhor, Apocalipse 2, o verso 5. Alguém gostaria de ler? Amém. Está escrito assim: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e brevemente a ti virei. O teu castiçal, se não eles. Obrigado aí, pastor Aldo. O que Deus está falando para nós ali? Lembra-te da onde caíste. E volta às primeiras obras. Algumas Bíblias falam também de um texto, volta ao primeiro amor. E Deus, ele está falando ali, arrepende-te. Vou traduzir numa linguagem mais atual. Deus está dizendo assim, lembra de onde você caiu. Volta a praticar as primeiras obras. Arrepende-te significa o quê? Mude a sua maneira de pensar. Senão eu virei até ti e removerei o teu castiçal. Tá? O castiçal está falando das 7 lâmpadas do Espírito, que está dentro de nós. O que significa isso? Lembra-te de onde caíste. Do que o texto está falando para você se lembrar? Aonde que foi aquilo que nós chamamos de queda ou separação? De que lugar Deus está pedindo para você se lembrar? Porque o nome do nosso estudo hoje é o Jardim da Inocência. O ambiente que Deus colocou Adão, antes dele se separar de Deus, é o jardim no Éden, não é o jardim do Éden, jardim no Éden. Era um ambiente espiritual, tá? Era uma frequência espiritual aonde a comunhão com Deus estava presente, aonde o amor do Pai estava presente,
aonde o pai supria todas as necessidades de Adão. Então, o ambiente, vamos dizer, o berço original daquele ser que nós conhecemos como Adão, que na verdade representa toda a raça humana, era um ambiente de perfeição, era um ambiente de puro amor, era um ambiente de pura luz, era um ambiente de plena comunhão com o Pai. Ali, Deus ele vinha e falava diretamente, né? Todos os dias. Havia uma comunicação direta com Deus. E o versículo de Apocalipse está falando exatamente disso. Veja que ali fala do catiçal. O catiçal é uma representação da árvore da vida dentro de nós. Então, naquele berço da humanidade, naquele jardim que Deus criou, além de perfeição em todas as coisas, nós nos alimentávamos da árvore da vida, certo? Uma representação do próprio Cristo. A partir do momento que o ser humano saiu desse ambiente, ele passou a ouvir conhecimento externo, a ver algo externo e perdeu aquela comunicação inicial, perdeu o contato original com Deus, automaticamente perdendo o contato com Deus, ele perdeu tudo que ele tinha ali no jardim. A árvore inverteu, porque a partir do momento que o ser humano ativou o hemisfério direito e esquerdo do cérebro, aconteceu a inversão da árvore dentro de nós. Nós também somos árvores. A Bíblia fala também que nós somos árvore. Então, o formato nosso aqui no original era como o catiçal de árvore de vida, se alimentando de Deus. A partir do momento em que a árvore se inverteu dentro a árvore do conhecimento do bem e do mal, nós fomos conectados à terra e passamos a nos alimentar daquilo que é a terra. Aonde também a Bíblia vai diz do suor do rosto comerás o teu pão. Esse é o estado de separação. Então aqui, Deus ele está pedindo para nós se lembrar da onde nós caímos e voltar à prática das primeiras obras. Tá? Tem muitas pessoas que pegam esse texto aqui para aplicar na religião e eles fazem o seguinte: o novo convertido chegou ali na igreja, feliz da vida, papapá, daqui a pouco esfriou. Aí fala assim, lembra quando você se converteu, como que você era? Pode ser aplicado também, mas o texto está falando uma visão muito mais ampla. Está pedindo para a gente se recordar do momento em que nós nos separamos de Deus e adentramos esse ambiente aqui, aonde ali o nosso catiçal inverteu, perdeu a comunicação com o Pai. Tá? Então, esse lembrar está falando o quê? Para você ativar novamente a sua memória eterna. Você só consegue se lembrar da casa do Pai a partir do momento que houve o despertar. Então, esse se lembrar da onde caíste está muito relacionado ao despertar espiritual. Porque você só consegue se lembrar de algo a partir do momento em que a sua mente desperta. É a mesma história do filho pródigo. O filho pródigo saiu da casa do pai, gastou a herança, e quando ele não tinha mais aonde ir, a Bíblia diz que ele caiu em si. Então, esse se lembrar das primeiras obras, despertar espiritual, cair em si. O que é o cair em si? O cair em si é aquele momento, opa, tá, eu não sou só um ser humano que não tem nada, que não, existe algo mais. É aquele clique que dá na cabeça que você começa a se lembrar que existe algo a mais. E vou dizer uma coisa para você. Enquanto você ouve dos outros, você ouve, tá, mas você não tem um convencimento. Mas a partir do momento que pela obra regeneradora do Cristo, essa lembrança da casa do Pai vem para você, por meio do Espírito, aí ninguém tira mais. É por isso que é necessário um ambiente, um útero geracional, e é isso que é a unção profética. A unção profética, o ambiente profético, é muito mais do que um mover. Além de todas as virtudes, potência, movimentação, agir,
unção, dons, que a unção profética ativa, a unção profética também é um útero geracional. A nuvem da presença profética, através de todos os seres e ambiente de glória, é um útero que vai gerar crianças no espírito. Mas não só a criança, vai gerar também o desenvolvimento e o crescimento espiritual. Então, veja que esse ambiente de ativação profética é muito mais do que apenas uma casa física. Eu diria que a casa física é um local, talvez para celebração, para reunião, para comunhão, para celebração, mas a gente não pode perder de vista um ambiente espiritual que é extremamente maior do que o ambiente físico. Um dia o pai dizia assim, filha, o ambiente físico pode ser pequeno, mas o útero geracional é muito grande. Foi gerado algo para as nações. Eu quero falar para você que você não está em qualquer lugar. Você está embaixo de uma nuvem profética que foi gerada pelo próprio Deus. Você está dentro de um ambiente que cabe às nações. Não porque é algo aqui da terra ou uma placa de igreja. É porque é uma nuvem espiritual que segue o povo de Deus, os quais todos que entrarem por esta porta e permanecer serão transicionados em essência, serão transicionados em identidade, deixarão de ser apenas filhos do homem para se tornarem filhos de Deus, deixarão de ser apenas pó para ser espírito vivo. É a transição do Adão para o Cristo. Porque o primeiro homem, Adão, foi chamado alma vivente, mas o segundo homem, Adão, foi chamado espírito vivificante. Esse ambiente espiritual é um ambiente onde o Abba está gerando filhos, muitos filhos, para receber a consciência do filho amado. Cristo é um exemplo de todo filho. Cristo é um exemplo de filiação. E por mais que nós precisamos, queridos, o próprio Cristo falou, se não vos tornardes como criança, Mateus 18, do verso 3 ao 5, se não vos tornardes como criança, de modo algum entrareis no reino dos céus. Por quê? A gente já tem estudado aí. Quer nascer de novo. A gente não entra no mundo espiritual ou não entra no reino como carne. A carne vai voltar para o pó, mas o espírito volta para Deus. Pode voltar na morte? Sim, mas para o nosso crescimento, ele quer que o nosso espírito volte para ele agora. Por quê? Porque só assim nós vamos viver o reino e vamos nos abastecer do reino, gerar o reino dentro de nós, para ativar o reino sobre a terra. O propósito de nós estarmos aqui é para ativarmos o reino sobre a terra. O reino está dentro de vós. O reino está entre vós. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade na terra como é no céu. Aleluia! Então, queridos, você está dentro de uma casa, dentro de um ambiente espiritual. Agora, dentro dessa lógica, diz que nós precisamos nos tornar como criança para entrar no reino. Nós já falamos para vocês que é esvaziar todo o conhecimento humano para receber o conhecimento espiritual. Nós precisamos também nos tornar como criança para ver o reino. Nós precisamos nos tornar como criança para sentir o reino. E nós precisamos nos sentir como criança
para se assentar na mesa do Pai e ser ensinado por Ele. Amém? Agora nós vamos falar sobre o jardim da inocência. Por que jardim da inocência? Porque Adão, lá, a primeira dispensação no plano Terra, nós já estamos aí, nós temos 7 dispensações para cumprir, para voltarmos à eternidade. Tá? Tudo isso já está planejado no calendário divino. A primeira dispensação era a inocência. Quando você ouve a palavra inocência, o que te vem à mente? Criança. Inocência. Tá? Então, para você entrar no jardim de Deus, você precisa ter esse coração de criança. Pureza. A pastora Edna colocou pureza. Coração puro, mãos limpas, totalmente vazio, humildade. E também é livre de pensamentos negativos, né? Sim, livre de tudo. Livre de tudo, tá? Então, hoje nós vamos fazer uma aula prática. Por favor, poderia vir para a tela quem nunca foi no jardim? Nós vamos fazer 2 práticas hoje nessa aula. O de entrar no jardim e o de ouvir a Deus. Quem nunca foi no jardim? Eu. Elias. Eu. Tainá nunca foi no jardim? Taiana? Eu fui naquele dia no hospital, é isso? Quem nunca foi no jardim, vem para a tela. Fica mais na frente. Os outros que já foram, ficam na retaguarda. Tá? Quem nunca foi no jardim? Eu não sei como colocar na tela. Só Não, já minha tá tela ali. que tá aqui escura, apóstola, que já é muito tarde aqui. Mas eu Tá vou bom, falo. então vamos fechar os nossos olhos. Feche os olhos. Você precisa estar totalmente livre, tá? Sem preocupação, sem barulho ao redor de você, a não ser que você tenha muita facilidade. A conexão do meu bem caiu, ele está retornando. Ele quer participar, ele nunca foi no jardim. Viu a água, mas o jardim não. Tá, eu vou pedir que vocês fechem, desliguem os microfones. Já vai relaxando o corpo. Olhos fechados. Por que olhos fechados, apóstola? Para você se concentrar. Eu quero que você olhe para dentro do teu coração. E permita-se ser ministrado pelo Espírito Santo, tá? Olhos fechados. Vai seguindo as orientações que eu vou te dar. Os seus pés com a sola no chão. Por quê? Para que haja maior concentração. Olhos fechados, olhando para o teu coração. Eu vou pedir que os microfones sejam desligados. Tem microfone ligado ainda. Será que é o meu? Missionária Piroenice, isso. Desliga o teu microfone. Agora está desligado. Eu vou pedir para os que são novos, vocês vão fazer a respiração 7 vezes. Os demais, se quiserem fazer, também pode fazer. Você vai puxar o ar pelo nariz, pensando em Jesus. Vai fazer com que o ar vá lá no seu diafragma e solte. Desliga tudo, pensa em Jesus.
Pensa em Jesus. Já tem pessoas que já estão lá no jardim. Permita que a paz encha teu coração. A paz de Deus envolvendo o teu coração. A leveza do Espírito está sobre o teu corpo. Ombros totalmente relaxados. Agora eu vou pedir que você intencione uma conexão do teu coração com o meu coração. Ao redor de você agora está se formando como se fosse um casulo em forma de uma arca. Será o seu teletransporte. Ao redor de você já está um campo de luz que é um transporte para você. Eu vejo pessoas ainda aflitas. Relaxe para você conseguir fazer a experiência. O Espírito de Deus, através do Ministério dos Anjos, leva você agora até a região do jardim. E nós entramos agora pela porta de acesso, e a primeira coisa que a gente vê é um gramado verde. É por onde a gente sempre entra. Vejo o gramado verde. Eu vejo muitas crianças brincando nesse gramado. E pelo que eu vejo agora, realmente o Espírito de Deus fez com que muitos dos que estão aqui se tornassem como criança. Eu vejo crianças brincando no gramado. Do lado esquerdo do gramado, eu vejo um canteiro de flores, com muitas flores de diversas cores, mas o que mais se destaca é a cor amarela no momento. Do lado direito, eu vejo um rio. Do outro lado do rio, eu vejo Cristo. Ele está com as mãos estendidas, convidando nós para atravessarmos por cima da ponte e cruzarmos para o outro lado. Estamos agora passando a ponte. Alguns nem passaram pela ponte, já estão mergulhados na água, como criança. Cristo está com vestes brancas, ele não está em glória, ele está como ser humano. Vestes brancas, sorriso, sorrindo para nós. E ele convida seres que habitam nesse lugar, e eles vêm nos encontrar, eles vêm com cesto nas suas mãos. Estes cestos estão cheios de frutas. Seres que habitam nesse ambiente, anjos que ali estão, recebem o convite de Cristo e vêm ao nosso encontro. Interessante que agora, junto com Cristo, eu vejo que algumas das crianças agora estão crescendo. Estão
estão crescendo e se tornando adultas. Esses anjos agora, eu vejo cestos de frutas em suas mãos, vários cestos. É como se fosse um cesto especial para cada pessoa. Esses anjos que aí estão entregando-vos cestas de frutas, os quais vocês não vão pegar as frutas, vão pegar apenas a fruta que vocês sentirem no coração. Esses seres aí, que estão diante de vocês, são os seres que caminham convosco no plano espiritual e que cuidam da espiritualidade de vocês, que acompanham vocês em todos os processos. Seres que Deus designou para caminhar juntamente com vocês e ajudarem no sentido pessoal. Eu vejo agora que frutos estão sendo entregues e nós estamos nos alimentando desse fruto. Sinta o sabor. Eu vejo maçãs, eu vejo peras, e nós estamos nos alimentando dessas frutas. Veja que o sabor é extremamente maior do que as frutas que nós comemos aqui habitualmente. Suculentos, saborosos, com sabores que não dá nem para explicar. Eu vejo panos no gramado, panos brancos estendidos sobre a grama, e nós somos convidados a sentar. Nós nos sentamos como se formássemos uma grande roda e Cristo está no centro. Nós estamos em silêncio. É uma comunicação, mas é uma comunicação em silêncio. A alegria do coração é tanta, a gente não consegue se conter da alegria. É como se voltássemos realmente a um ambiente que já conhecemos. Porque esse é o Idefar que ando revastive har con vorostia na bloer. Esse lugar transmite muita paz, muito amor. Esse também é um ambiente de cura. Essa Sudefarkia, Subnedefarkia. Só de estarmos aqui. Haprodefarkia, Subnedeplayer. O amor que é liberado do coração do nosso mestre cura o nosso coração. Você que está aqui conosco e que precisa de qualquer tipo de cura, receba. Você está diante do mestre. Você está diante dele e ele pode curar qualquer coisa. Eu vejo agora Cristo se levantar e ele está colocando a mão na cabeça de cada um de nós. Ele está fazendo, na verdade, uma ativação de memória. Receba sobre a sua cabeça essa ativação de memória espiritual, para que você se lembre da casa do Pai, para que você se lembre dos ambientes espirituais, para que você se lembre daquilo que você precisa se lembrar. Agora eu vejo ele colocar a mão no nosso coração. Sinta o calor da mão dele sobre o teu coração nesse momento. Sinta o teu coração ser incendiado por esta mão que ali está colocada. Ele vai de um por um, fazendo o mesmo gesto, colocando a mão sobre a cabeça e a mão sobre o coração.
Ele está colocando também sandália nos pés. Agorichem, Argevorkian, Gevombleuarkian, de Cho, Pro, Hastik, de Varkia. Eu vejo outros anjos chegando agora. Eles carregam em suas mãos bandejas. E nessas bandejas, eu vejo como se fosse uma caixinha de cristal. E esses seres agora estão abrindo a caixinha, retirando um anel. E coloca no dedo de cada um de nós. Olhe bem para a cor do seu anel. A cor da pedra do seu anel. Agora nós somos levados um pouco mais à frente, seguindo em frente do lado direito do portal por onde nós entramos, eu vejo muitas árvores, árvores frutíferas das mais diversas. E o Pai está dizendo assim: esta porta da árvore da vida, a partir daquilo que foi feito em relação à salvação de vossas almas, o caminho da árvore da vida foi aberto. Agora, no meio de todas essas árvores, eu vejo uma porta, como se fosse um portal que passa de uma dimensão para outra dimensão, se abre. Nós entramos por esse portal e ali está a árvore da vida. Eu quero que você vá nessa árvore e pegue a folha e se alimente da folha. Sinta o sabor da folha. Tudo pela intenção do teu coração. Algumas pessoas são envolvidas agora por uma presença muito forte. Algumas pessoas estão sendo envolvidas pelo fogo, um fogo. Mas não é um fogo normal. A palavra que me veio agora, vocês estão sendo envolvidos pela Shekinah, a real presença de Deus. A real presença de Deus vos envolve. A Shekinah. Essa é a presença que, quando ela se manifesta, a gente tem vontade de ficar quietinho. Alimentados pela árvore da vida, nós retornamos, passamos pelo mesmo caminho. Passamos pelas árvores, o portal se fecha,
Passamos novamente por cima da ponte, retornamos até o gramado. E aqui estamos nós novamente. Retornamos, mas a presença que te envolveu permanece contigo. Agora nós vamos fazer uma outra prática sem perder a conexão. Permaneça na conexão. Eu quero que você pense agora no Pai. Eu vou te ensinar como ouvir a voz de Deus. O primeiro estágio para que você entre num relacionamento com Ele. Você tem que aprender a ouvir a voz dele. O que vou ensinar aqui é uma maneira, tá? Não é a única. Mente silenciada, coração em paz. Mente silenciada, coração em paz. Você está na presença de Deus. Esta é a consciência que você precisa ter. Eu estou na presença de Deus e Deus está presente comigo. Conectado, você vai fazer uma pergunta objetiva. Pode ser uma pergunta só para receber um sim ou não, fica conforme você deseja. Facilite para você ouvir a resposta. Faça a pergunta e vamos ficar em silêncio para ouvir a resposta. Conectado ao teu coração. Pergunte.
Se você já ouviu, pode abrir os seus olhos. O tempo foi suficiente, tá? Você já sabe como fazer agora, praticar. Amados, para Deus falar conosco, desde que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos, ele não tem problema, ele fala de várias maneiras, né? Ele fala por voz, ele fala por sentimento, ele fala por visão, mas nós também precisamos parar para buscar a comunicação. A nossa comunhão com Deus, o ouvir Deus, é como um diálogo, né? Você também tem questionamentos, dúvidas que você precisa ir a Deus para você aprender. E isso começa, às vezes, você ouvindo uma palavra, daqui um pouco você começa a ouvir frases, daqui a pouco você está ouvindo ensinamentos inteiros. Então, quando você começa a desenvolver, que o objetivo da espiritualidade é desenvolver essa intimidade com Deus, então você começa dessa maneira. Qual é o primeiro passo? Você vai silenciar a sua mente e vai aquietar o teu coração. Tá? Porque, por exemplo, quando Deus ele quer falar contigo, ele vai, de alguma maneira, liberar uma unção poderosa sobre você para que ele consiga acessar o seu ser. Mas, e aqueles momentos que você precisa de uma direção, que você precisa de uma resposta e você não tem? Aí é você que tem que estabelecer a comunhão. Os passos são esses. Silencia a mente, aquieta o coração e faz a pergunta. Pede a direção e aguarda o que Deus vai falar. No começo, às vezes a pessoa não consegue, mas com o passar do tempo, ela vai ouvindo. E Deus responde de várias maneiras, tá, queridos? Não fique pensando que é só de uma maneira, não. Às vezes você faz uma pergunta, ficou em silêncio, Deus falou. Às vezes você vai ficar em silêncio e Deus não vai falar. Mas ele vai te dar uma visão, ele vai te dar um sonho, ou de repente ele vai usar uma pessoa para trazer a resposta, ou ele vai guiar você para um vídeo, para alguma coisa, ele vai guiar você para responder aquilo que você perguntou. Saiba de uma coisa, tudo o que você buscar de Deus, se você estiver atento, você vai ouvir a resposta. Seja através de uma outra pessoa que vai te ensinar algo, ou seja através da comunicação direta com o Pai. Deus sempre vai falar de alguma maneira. O fato é que muitas vezes, né, não sei se você já fez isso, mas acredito que sim, né, eu passei muito tempo orando a Deus, mas tá, e aí? Não esperava a resposta. Quando você perguntar alguma coisa para Deus, você tem que ficar vigilante para ver a maneira que Deus vai falar. Ah, mas Deus não falou em voz naquele momento. Fique atento, Deus pode falar através de um passarinho, através de uma flor. Outro dia eu estava buscando uma resposta de Deus, e Deus é um Deus de diversidade. Muitas vezes ele fala com voz para mim, mas outro dia eu estava buscando uma resposta de Deus, ele me mostrou uma borboleta. Os meus olhos fitaram numa borboleta e eu disse, Pai, aí entra a questão da interação. Você tem que interagir com Deus. Quando os meus olhos fitaram numa borboleta, eu perguntei, Pai, o que o Senhor está querendo dizer? Aí ele disse assim, filha, assim você está, livre como a borboleta. Entende? Então, a gente precisa ver as maneiras que Deus fala. Deus pode falar através das águas, dos mares. Deus pode falar de várias maneiras. Deus pode falar até com a criança. Às vezes, tu está buscando uma informação, de repente a criança faz algo que é a tua resposta, né? Tem muitas maneiras, não tem limite para o trabalhar de Deus. O fato é que você tem que interagir. Teve uma visão. Ah, tu estava buscando alguma coisa e de repente tu teve uma visão. Você tem que falar, Deus, o que o Senhor está querendo dizer com esta visão? Hoje mesmo foi um dia, eu até ia falar na outra aula, acabei não falando. Eu fui deitar depois do almoço, sempre eu deito para tirar aquele cochilinho, mas também para me ter um tempo de comunhão com o Pai.
sempre estou me comunicando com ele nesses horários. E eu perguntei algo para o pai. Eu fiz uma pergunta para o pai sobre algo que ele me prometeu tempos atrás. E fechei os meus olhos, fiquei em silêncio. Aí, de repente, eu vi um número. Falei, ah, tá. Aí, tá. O que o senhor quer dizer com esse número? Aí veio. Aí, de repente, veio outro número. Eu entendi e veio outro número. Porque o pai, ele fala muito na linguagem que a gente entende. Tá? Guarda isso para você. Ele fala muito na linguagem que você entende. Se ele começar a falar com você de um jeito e ele vê que você não está entendendo, ele vai mudar a maneira de falar. Aí, se ele está falando com você, por exemplo, de uma maneira e ele vê que você está entendendo, ele vai continuar falando com você daquela maneira. Certo? É assim que funciona. Ele vai encontrar uma maneira de comunicação que você entenda. Que você entenda. Então, o Jardim da Inocência é um local que está aberto para a restauração da sua inocência, para você se lembrar dos ambientes onde você vivia antes da queda. Está aberto a você. E também é um ambiente muito bom para a comunicação entre nós e Deus. Tá? Sempre que você quiser um local de refúgio, eu indico o jardim que está dentro do teu coração. Vou repetir. Sempre que você precisar de um local de refúgio, eu indico o jardim que Deus colocou dentro do teu coração. Por que o jardim está dentro do teu coração? Porque o reino está dentro de você. O universo inteiro está dentro de você. Está entendendo? É do lado de dentro que você acessa o mundo espiritual. Não é do lado de fora. É do lado de dentro. Amém? Eu estou vendo algumas pessoas com a mãozinha levantada. Então, vamos primeiro para a pastora Sheila. Pastora Sheila está com a mão levantada. Quer falar alguma coisa? Se ela não viajou, né? Pastora Sheila está aí? Acho que não. Irmã Gerlane? Eu levantei a mão porque disse que era para aproximar da tela, por isso que eu coloquei para levantar tá. a mão. Mas eu tive uma visão, eu me vi, eu criança, né, na hora que eu, nesse momento, né, de contato com Deus, eu me vi criança na cidade onde eu nasci, eu não entendi, eu também não, foi tão rápido que eu nem perguntei direito assim para Deus o que significava aquilo. Bom é que você se viu como criança, tá? Houve alguma restauração aí dentro do teu ser, tá? Mais alguma coisa ou só se viu como criança? Não, só isso mesmo, só. Você fez a pergunta? Eu fiz uma pergunta assim da missão, né? Qual seria a minha missão? E veio eu criança, né? Eu não entendi, aí eu fiquei. Eu falei, qual seria a minha missão, assim, né? Para me desenvolver, né? E ele. Tá, foi no horário que você perguntou na calçada. Hã? Foi no horário que você fez a pergunta que veio a você como criança? Passou um tempinho, né, para aparecer. É a resposta, querida. O que Deus está dizendo para você? Você tem que trabalhar o seu desenvolvimento primeiro, passar essa fase da criança, daí você vai entender. Porque, na verdade, foi algo que a religião colocou dentro de nós, essa questão de, eu tenho que entender a minha missão, eu tenho que entender a minha missão. Existe a fase da inocência, que é a fase de você estar se autodescobrindo, se autoconhecendo. Depois vem a parte do treinamento. Tá? Deus respondeu o que você perguntou. Então, entendi agora. Obrigada, viu? Tá. Quem mais gostaria de falar da experiência ali? Tayana? Nossa, eu tive muita... Em vez de, primeiro de tudo, quando você falou assim para a gente ir para o jardim, eu entrei tipo numa bola, sabe, que nem fosse
existissem seres extraterrestres. E aí tinha uma bola, eu entrava naqueles transporte, que nem fosse uma bola, que nem uns filmes que tem, que você vai e anda em vários setores. E eu ia numa cidade movimentada, mas era vários tipos de seres e pessoas, sei lá, e você me chamando para o jardim e eu querendo entender aquilo, eu vou vir para o jardim. Aí quando eu vi, nossa, meu corpo está todo trêmulo de novo. E eu via Jesus e eu corria para os braços dele e eu chorava e ria. Ai, eu não via a hora de voltar aqui, pai. Eu chamava de pai e abraçava e ficava assim, né? E aí a gente foi para a roda lá que você falou e eu fiquei um pouco no colo de Jesus assim. Depois eu fui para a roda naquele momento ali e tal. Eu via quando ele me mostrava alguma coisa e eu não entendi. Aí depois você falou sobre a gente do fruto de ir para uma árvore grande, uma luz bem forte em cima da árvore, e aí vi eu e várias pessoas, mas era assim, ó, cada um tinha uma estradinha para você andar sobre, tipo, ao redor da árvore, e cada canto, cada pessoa tinha seu espaço. Quando eu chegava lá, eu não comia a folha, eu comia um fruto, e eu começava uma transformação parecia que eu era uma borboleta, sabe aquele que está no casulo? E depois você vai transformando. E eu criava asas e eu ficava um ser de luz com espada. Menina, eu tô, sei lá, olha, eu tô tremendo meu corpo, sabe? Porque foi tão impactante. E Deus falava assim, quando eu voltava a falar com Jesus, vai escrevendo o que você está vendo, vai escrevendo o que você está vendo. Isso Nossa, daí. eu tô com um tremor tão grande no corpo que eu não tô conseguindo ficar em pé, sabe? Que nem fosse nervosismo, assim, ansiedade, sei lá. Aquele gelo de novo no corpo, misericórdia. Agora veja, irmãos, quanta ativação. Para nós parece que foi rápido, né? Mas quanta ativação se recebe numa experiência dessa? Você, na verdade, se você for começar a escrever isso aí, eu falo por experiência própria, tá, Tayana? Eu tive experiências no mundo espiritual que parecia assim, que foi uma experiência de 5 minutos. Quando eu começava a escrever, aquilo não tinha fim. Por quê? Primeiro, você não encontra palavras para você descrever o que você viu, tá? Mas se o Senhor pediu para você escrever, escreve. Escreve, tá? Escreve. Isso daí é ensinamento para as nações e pede para o Espírito Santo te ditar ainda para você. Nossa, eu ainda tô com muito tremor, mas eu disse, sim, a pergunta que você falou é que nem eu estivesse conversando comigo mesmo, que nem eu sempre achei, quando eu ficava assim na rua falando, ai, pai, porque eu não consigo um emprego? Você sabe, tem várias formações. Porque eu não consigo isso? Eu estava indo. Aí eu perguntei, Deus, eu estava nos plantões, eu estava gostando tanto. Deus falou, a enfermeira-chefe não gostou de você. Ela acha que você vai roubar o lugar dela. Você é muito inteligente, isso todo mundo. Liderança, ele falou sobre liderança. Quem é líder e vê uma pessoa como você, eles têm medo de você roubar o lugar deles rápido. Eu, Senhor, mas ela é a dona da clínica, como é que eu vou roubar o lugar dela? Tipo assim, de ser querida, de ser vista, sabe? E aí Deus falou assim, filha, se você... Eu me via como uma princesa, e sabe? E às vezes, hoje eu ainda no shopping, eu choro, que eu sou muito... Eu era muito vaidosa, e Deus me curou isso, mas ele tá botando de novo a autoestima, né? E eu vi uma roupa que eu queria, ele fez eu provar, eu disse, Deus, como é que eu vou comprar isso aqui? Eu, irmãos, não é orgulho, não é soberba, não é achismo, mas eu só tenho foco para as melhores coisas, juro. Aí eu entendo aquela palavra, as melhores coisas que Deus, o melhor dessa terra que Deus quer nos dar, não é a palavra? É a natureza nossa, né? Que Deus está resgatando a autoestima ali. Aí eu disse, Deus, mas como é que eu vou se eu não conseguir emprego? E Deus disse, vai olhando, porque agora você ainda está olhando, depois você vai sair cheia de sacola. Eu vi eu com a sacola, com a roupa de novo, né? E ele me vê que eu sofro tanto por lado financeiro, por estar endividada, porque eu não consigo emprego, e Deus me mostra que eu fosse... E hoje, no meu sonho dessa noite foi que eu ia ser milionária, sabe? E aí eu falei assim, Deus, como é que eu vou ser milionária se eu estou endividada, não consigo emprego? E aí eu fiz essa pergunta a Deus. Deus, por que eu não consigo emprego? Porque todas as experiências que eu vou, o povo gosta de mim, mas não dá certo.
Deus fala comigo que é porque Ele não quer empreguinho para mim. Aí eu fico pensando, eu acho que eu sou muito metida, eu acho que eu sou muito orgulhosa. Tipo assim, eu começo a me castigar, sabe? Porque eu acho que é eu falando comigo, dizendo assim que não aceito qualquer coisa. Eu já tentei trabalhar até das coisas mais simples que vocês imaginam não dá certo, irmãos. Aí eu fico frustrada. É que você acha um emprego, mas é que Deus tá te conduzindo para um outro propósito, né? O emprego aparece, mas você não permanece nele, né? E quando eu Irmão, passo nos concursos, eu sou convocada e não tem aula para mim. Aí uhum. Deus me mostrava isso, né? Mas que cidade é aquela? Eu parece sentir Nova Jerusalém, mas já tem gente morando lá. Será que Claro nós que não tem. somos sozinhos nesse mundo? Eu comecei a me perguntar, será que existem outros seres? Nós somos seres humanos, mas será que tem outros seres? Sabe essas perguntas que quando eu era criança eu fazia? E veio de novo isso assim no meu coração. Você está Porque acessando, você está acessando os códigos da eternidade. E essas perguntas que você está se fazendo aí, as pessoas que já estão um tempo na escola já têm a resposta, tá? Mas você já está acessando as realidades espirituais. Volta lá na cidade e escreve o que você vê. Tá bom? tá bom. Paulo Henrique, pega todas as visões que você teve, volta lá e escreve. Paulo Henrique. Só mais uma pergunta. Esse tremor que eu fico no meu corpo é o quê, meu Deus do É céu? porque o teu corpo foi impactado com a glória de Deus, né? Daqui a pouco passa. Paulo Henrique está com a mão levantada. Edjane Pinheiro está com a mão levantada. Quer falar? Oi, quero. Eu não vou aparecer porque eu tô super descabelada. Mas antes da senhora falar, eu via. Aí logo a senhora falava, assim, e era muito lindo. Quando, assim que eu entrei, eu era uma menina e eu estava sorrindo bastante mesmo, uma criança, e Jesus estava brincando comigo no jardim, assim, coisa mais linda. E aí, quando a senhora falou do rio, que tinha uma ponte, aí eu já entrei na água. Eu nem queria passar pela ponte, eu já fui para dentro da água, já Eu comecei a vi. nadar, e era cristalino, e eu nadei, atravessei. Aí, quando foi para a gente sentar, assim, ele me olhava com um olhar de tanto amor, e eu ficava lá, Jesus, Jesus, eu aqui, olha eu aqui. Ele falava, calma, Edjane. Aí, quando a senhora falou dos seres, é como se eu tivesse um ser guardião e ele fosse uma borboleta azul bem grande, assim. E ela meio que cuidava de mim. Uhum. Foi bem lindo, praticamente isso mesmo. Aleluia. Irmãos, como diz assim, Jerusalém é real, o céu é real, o jardim é real, mais real do que a nossa realidade aqui. O irmão Pastor Aldo. Quem quer falar, permanece com a mão erguida. Quem não quer, abaixa a mãozinha, tá? Daí eu vou chamando. Eu Pastor não Aldo. vi, hoje eu não vi o meu anel, né, mas em compensação eu ganhei um calçado. Eu senti na hora quando o apóstolo estava falando que eu estava colocando os pés nesse calçado. E quando o apóstolo também falou que Jesus ia tocar na cabeça da gente, ele já estava tocando na minha cabeça. Na minha também. E aí Eita eu vi glória. aquela luz bem forte e ele falando para mim ter calma, né? O pai, na hora do pai, eu perguntei para o pai se ele ia continuar a falar comigo sem parábolas, como ele sempre tem falado. E nunca vi um bronzeado tão lindo. Uma cor de pele com um bronze muito lindo. Ele forte, bem maior que eu, lógico. E ele se inclinou e um ar de riso com quem falou assim, que sempre tu vai falar comigo sem parábola, né? E aí eu estava chorando. Foi Que muito lindo. lindo, né? Louvado seja Deus por isso. Irmã Sandra, Me ajuda aqui. profeta Sandra. Para mim, apóstolo, eu me vi lá nos meus 9 anos de idade. A roupa era uma saia azul, não, verde turquesa.
e, e a blusa era uma camiseta rosa, rosa bebê. Uhum. Essa roupa era a roupa que eu ia sempre para a igreja aos domingos com os meus pais. A famosa modinha de saia, né? Sim. E Acessou alguma coisa da infância, então, né? isso, meu cabelo curtinho, eu me olhava, eu olhando para os meus irmãos, lá naquele tempo mesmo. E, e quando a senhora falou dos cestos, dos frutos, a senhora disse que é o fruto, cada um de nós ia receber um fruto diferente. Os cestos estavam esbarrotando, cheios de Uhum. amoras, amoras todas vermelhas. E para mim era amoras. E este homem, Jesus, ele vinha realmente para mim, tá bem diferente, bem jovial. Eu daria seus 30 anos e cabelos super pretos, brilhava e eu já vi outra vez aqui, como a senhora ensina, que a gente sempre tem algo que é bem rápido, que a gente tem uma visão, que não me vem a palavra agora. Se Aquela conectar? visão. Hã? Quando tem uma visão rápida, é se conectar na visão? Não, não é. Tem outra palavra que a gente tem bem rápido, que vem na nossa mente, quando a gente vê Ah, em o visão. arrebatamento de sentido. É bem Flash. rápido a minha visão. Da outra vez, aqui em casa, eu tive esse mesmo sentimento e vi. Quando eu abri os olhos, eu tinha acabado de ver. E essa mesma pessoa hoje apareceu na minha visão. Não, na minha visão lá, foi a mesma pessoa hoje, no Uhum. jardim. O Entendi. mesmo homem. Mesmo ser. Amém. Só até Louvado aqui. seja Deus. Que lindo. Que lindo, que lindo. Louvado seja Deus. Pastora Sheila quer falar? Pastora Ercília? Apóstola, quando a senhora falava do transporte do casulo, eu senti assim uma turbulência, como se fosse entrando no avião, e dormi, não ouvi nada. Aí, quando acordei com sua voz falando, quem foi, pode voltar. Agora que eu estou lendo aqui de fruta, de calçado, eu não ouvi nada disso. Meu olho parece que está até meio colado, assim, que eu estou dormindo ainda. É o seguinte, quando acontece isso, que, por exemplo, se você viu o transporte, você sentiu o transporte, significa o quê? Que você foi em espírito, mas a tua consciência, a tua alma não acompanhou. Provavelmente alguma coisa ainda na tua alma que está impedindo você de vivenciar a experiência de forma consciente. Tá entendendo? Entendi. Entendeu? Mas você foi do mesmo jeito. Se de repente de noite você ficar assim, talvez você se lembre de alguma coisa que você vivenciou lá, porque é possível. Ah, tá bom. Tá? Obrigada. Sobre a pergunta, conseguiu ouvir? Nada, nada. Não conseguiu? Nenhuma visão, nada? Não, eu não ouvi nada mais que foi falado. Eu Apagou mesmo. só ouvi a sua voz chamando. Quem já foi pode voltar. E eu voltei. Voltou do sono. E estou até com sono até agora. Uhum. Voltou do sono. Alguém mais, amados? Vou tirar aqui os da fila. Alguém mais gostaria de compartilhar? Deixa eu ver aqui quem está aqui. Adriana Lira. Quando fiz a pergunta para o pai, eu não conseguia me calar dentro de mim, falando com ele sem parar, depois de algumas horas que me vi como criança. Conseguiu, então, graças a Deus, né? Deixa eu ver quem mais que está aqui. Vamos ver o povo que está quietinho aqui.
Apóstolo, licença. Eu esqueci de dizer várias coisas. O anel que virava, era transparente, só que depois virava uma pedra de diamante, só que ficava assim que nem fosse várias cores, tipo cristalino. E quando eu fui comer também o fruto, eu comi uma pera, mas era cristalina e era doce, amarga, era várias, parecia mel, era doce, aí vinha maná do céu, tipo alguma coisa assim na minha mente. E aí foi trocada minhas sandálias, sabe aquelas sandálias gladiadoras? E minhas vestes foram trocadas por um vestido lindo, brilhante, assim, cheio de pérola, não sei o que era. Jesus quem trocava As vestimentas. meus vestimentos e calçava minha sandália. Eu dizia, Jesus, não precisa, eu amarro. E ele dizia, não, eu que tenho que fazer. Ele falava assim para mim. Amém. Rosângela Pereira. Eu nunca vi, eu acho que ela falando aqui. Quer falar, amada? Vamos interagir aqui, só se vocês tiverem vergonha. Rosângela Pereira, tá aí? Paulo Henrique quer falar? Quando ao entrar no jardim, eu olhei para um lado e vi as rosas violetas, umas flores violetas. E do outro lado, as rosas amarelas. Aí foi a Caposta estava confirmando tudo. Aí eu fui direto para esse jardim, eu vi Cristo, né, meio moreno. Isso. Estava normal, natural, assim, que nem nós. Com as vestes. E pegamos, assim que nós subimos a ponte, entramos, eu ganhei 2 pedras, mas não era anel, era uma pedra vermelha e uma pedra, parecia com um cristal de areia, assim. Eu coloquei na mão e guardei essas pedras. E na hora que nós entramos pelos portais, mas eram umas árvores tão grandes, e aquele portal enorme e grande, assim. E eu me vendo entrando junto com um monte de gente naquele portal, entrando lá para dentro do jardim. E eu peguei uma folha muito grande, maior que minha mão a folha, e eu me alimentando daquela folha. Foi uma experiência maravilhosa que eu tive hoje. Louvado seja Deus. Conseguiu falar com o pai aí, irmão? Eu não falei. Mas a experiência valeu a pena, né? Aquela hora que você mandou aqui, a gente pediu a confirmação, alguma coisa, eu perguntei para o pai qual era o meu chamado. E ele me falou que era de ensino. E ele falou assim, me mostrou um vaso muito grande de barro e aquela planta crescendo verde assim. Ele falou, é assim que eu estou fazendo com você. Que lindo. Cresci. Aí eu peguei, aquela hora acordei. Falei, glória a Deus. Que lindo, né? Caminhar firme nos pés do Senhor. Obrigado aí pelo testemunho, tá? Obrigado aí pelo testemunho. Profeta Marta escreveu aqui para nós. Deixa eu ver. Profeta Marta, eu fiquei ao lado de um leão muito grande e o abracei. Recebi um anel dourado que tinha uma pérola. Comi pera e a folha da árvore. Senti a Shekinah, um fogo e uma paz muito grande. A Shekinah carrega a presença de Deus e traz toda a virtude divina para nós. A Shekinah, ela é diferente do poder. É algo muito, 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 muito especial mesmo. Vamos pegar mais alguém aqui. Eu fiquei feliz aí pelo irmão Paulo que falou, porque foi a primeira vez, acho que eu ouvi ele falar aqui. Tá, vamos ver aqui gente que nunca participa. Apóstola, a senhora me chamou e eu não respondi. Isso. Pode falar, irmã. É Rosângela, aqui do Rio de Janeiro. Então, quando começou, e a gente começou naquele processo de entrar, né, no jardim, eu tive a sensação que eu já tinha vivido aquilo tudo durante a minha infância. Durante a minha infância, eu tinha justamente essas, assim, na minha mente, eu já estava vivendo aquilo. Com certeza. Quando começou agora, eu já pensei sobre isso, eu já me vi nesse ambiente, só que lá na infância eu achava que era coisa da infância, assim, mas hoje eu percebi que não, eu já estava vivenciando isso desde a infância, entende? Entrar nesses ambientes já era comum para mim desde a infância.
Porque a criança, ela não perdeu ainda a sensibilidade espiritual dela, né, irmã Rosângela? Aí vai crescendo, quando não se tem uma cultura da espiritualidade, vai perdendo. Veja que se prova aqui aquilo que a gente fala, que a criança quando ela nasce até os 7 anos de idade, ela vai nos ambientes espirituais, ela tem visões, só que depois acaba, às vezes, perdendo, com raras exceções que não perde isso. Então, hoje, na verdade, você resgatou uma memória lá da tua infância. Né, irmã Rosângela? Sim, sim, é verdade. Assim, de forma bem intercalada, continuou. Eu percebo que hoje, assim, está bem menos, mas na infância era muito real. Parecia, assim, uma realidade para mim. Parecia que eu estava vivendo dentro daquele ambiente. Às vezes eu me achava assim, meu Deus, acho que eu não estou nessa terra, as pessoas estão falando coisas, não é o que eu estou vivendo. Eu vivi um outro ambiente, um outro tipo de contexto. E eu fui crescendo, ainda continuei, mas com o tempo foi assim, ficando coisas esporádicas que parecia assim, coisa da mente. Mas hoje eu consigo entender que não era coisa da mente, realmente. São realidades espirituais, né, que está acessível a todos os filhos de Deus. As realidades do reino, o jardim, né, o ambiente da sala do trono, todos os ambientes possíveis que a gente está em ressonância, você tem liberdade para entrar. Então, é bom você praticar também, voltar a praticar essa questão, assim, de ficar em silêncio para você e ir se conectando cada vez mais e você vai acessando outros ambientes, tá? Que está dentro de você também. Certo? Depois que eu comecei, que entrei para o grupo e tudo mais, eu estou sentindo assim que está voltando muita coisa assim está voltando como uma realidade. E aí agora, assim, quando eu estou em casa orando, as leituras de Bíblia, a oração mudou completamente. De uns 2 meses para cá mudou muita coisa. Aleluia. 2 meses que você está conosco? Mais ou menos. Eu conheci a profeta Marta, entrei no grupo dela, e como ela coloca muito conteúdo, eu já comecei assim a fazer esse mergulho, conheci a apóstola aí, a partir do grupo dela, então mudou muita coisa. Agora eu consigo perceber que como eu mudei em nível espiritual depois que eu comecei a ter esse contato. E aí agora, então, assim, é como se eu tivesse a flor da pele. Aleluia, glória a Deus. Veja como a Tayana falou, né? Quando chegamos lá no jardim, o pai falou para nós que quanto tempo ele espera isso da gente, né? Ou seja, quanto tempo o pai, né? Os ambientes do jardim tá ali nos aguardando e a grande maioria das pessoas não entram porque na verdade nem sabem disso. Nossa, faltou só conhecimento, né? Ela falando aí, eu me lembrei de tudo que eu vivi. Parecia realmente que era normal para mim quando eu era criança. Aí dizia que só criança que fala sozinha, né? É demônio, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Agora veio na tona que meus pais brigavam, batiam em mim porque eu vivia falando sozinha, né? E eu ficava em transe às vezes e eles falavam Tayana, Tayana, Tayana e eu apagadona. Isso veio na memória agora quando ela falou sobre isso, que eu também ia para esse lugar. Que lindo, né? Louvado seja Deus. O apóstolo Juliano, acho que é a primeira vez aqui conosco, seja bem-vindo. A primeira vez ao vivo aqui, né? Shalom, primeira vez, hoje para o glória de Jesus Cristo, consegui chegar a tempo para a aula. Chegou agora ou está desde o início? Estou desde o início, apóstola, bem quietinho. Louvado seja Deus. Seja bem-vindo aí ao ambiente. Conseguiu entrar hoje ou não? Sim, consegui. Foi maravilhoso, porque é um ambiente que eu sou apaixonado, né, meu apóstolo? É um ambiente que eu sou apaixonado, porque quando eu não aguento mais o desespero da terra, eu corro para lá. Aleluia. Mas o que eu achei totalmente diferente hoje é que eu consegui ver todo mundo lá. E normalmente quando eu entro nesses ambientes eu me vejo sozinho. Porque agora você está com a família, né? É diferente demais, porque
Hoje eu tive uma experiência aonde quando Jesus ele colocou as novas vestes, eu me senti sendo abraçado em uma nova família, literalmente hoje, porque naquele ambiente é como se nós estivéssemos recebendo características desse manto apostólico que a gente carrega aqui. E uma das coisas que eu percebi foi quando Jesus puxou minhas asas para fora. E ele chegou perto do meu ouvido e disse assim: agora, filho, voa. Ele só disse assim para mim. Glória a Então, Deus. nossa, eu tô impactado aqui. Que coisa mais linda. Veja aqui, irmão, essa sala aqui era para ser sala só de criança. Nossa, hoje Deus também falou das asas para mim 2 vezes, né? E ele também sentiu a mesma coisa. Eu tô com as costas doendo desde tarde, porque parecia que arrancou minhas asas para fora. E na hora lá da árvore também, na verdade, é um destravar para você ir para as dimensões, né? A asa, ela tá ali, mas enquanto você não destrava ela, você não vai para as dimensões. Então, e eu creio que possa ser isso que eu falei hoje à tarde com a senhora, minha apóstola, também, entendeu? Porque isso também estava travado, entendeu? O acesso algumas coisas, né? Então eu fico muito feliz, e quando eu fiz a pergunta para o pai, eu pude ouvir não só mais claro, mas a voz dele veio de dentro dessa vez. Que normalmente a voz vem de fora, e dessa vez a voz veio de dentro. Então eu senti uma conexão muito maior, porque a gente sabe que de dentro é muito mais, é uma conexão muito maior. A voz, quando ela vem de dentro, ela sai daqui e ela preenche todo o teu ser. É tremendo. Preenche por completo. É diferente de quando ela vem de fora. Eu acredito, apóstolo, que é por isso que é importante o participar ao vivo. Porque a gente faz muitas ativações e a gente acessa muitos lugares. E isso é muito importante para o destravar e até mesmo para a gente conhecer ambientes espirituais juntos, né? É verdade. Deixa eu ver quem mais aqui. Alguém mais gostaria de estar falando? Márcia Ferreira, eu sei que você é tímida, mas em Cristo você já é ousada. É ela que me mostrou os seus links, a sua história. Eu fui naquela live que você estava lá, mas foi a Márcia aí, Márcia Ferreira. Márcia Ferreira. Não sei se é Márcia Camille, eu acho. Tem bastante pessoas aqui, tá? Eu vou ler o nome, se vocês querem falar alguma coisa, vocês falam. Senão a gente já vai... É só um detalhe sobre na hora do anel. E me vem muito a cor lilás. Tem algo... O lilás é a transmutação de consciência, né, amado? A chama, às vezes ela é lilás, às vezes ela é violeta, né? Isso, uma cor mais forte, mas sempre essa cor. E hoje veio mais uma vez, está se tornando também uma cor muito preferida no profético. E aí eu gostaria de explanar melhor sobre essa cor. Mas amém, eu recebo. Amém, amém. Louvado seja Deus. Tá, nós temos aqui, então, a pastora Sheila, eu acho que ela está viajando ainda. A Sandra já falou. A Adriana Lira também já deixou aqui. Antônio. O Antônio, eu nem sei quem que é, Antônio. Se você pudesse manifestar aí, dar um oizinho para nós. Tá, Antônio Cartacho. Eu tô disfarçado hoje aqui, mãezona. Ah, é tu, é? E hoje eu vi a senhora aí de glória aí hoje. Mas é eu. Esse nome é Antônio Cartacho. Seja bem-vindo aí, profeta Ronaldo. Só o pai que muda o nome, né? Mas é o nome do meu pai terreno aqui, né? Mas eu pude acompanhar, né? Eu me vi como criança, com um carrinho nas gramas, né? Eu me vi também em espírito, né? Da cor azul bebê. É dessa cor assim, é um pouquinho parecido com essa, né? Eu vi um pouco, né? Tive a percepção do nosso mestre, né? Dele tocando em nós formados em círculos, né? Aí já respondo a pergunta da irmã Tayana, os extraterrestres existem sim. Estão aqui, né? Então, eu gosto de chamar eles de anjo, né? Então, eu fiz uma descoberta hoje. Aqui,
Tem uns grupos no Facebook que fala sobre os Dragabonzon, não sei, uns seres celestiais. Tipo assim. E aí agora veio isso na minha mente que está interligado, meu Deus! Perceba o seguinte, a Tayana ainda não estudou sobre essas coisas, porque ela também recém chegou aqui. Mas hoje ela acessou ambientes que ela viu. Então não tem como esconder. Quando você começa a acessar o mundo espiritual, não tem mais aonde a religião esconder essas coisas. Porque, gente, é muito óbvio. Como que vai existir anjos? Os anjos são extraterrestres. Nós somos extraterrestres que estamos aqui, dentro de um corpo físico. É óbvio. Entende? Existem mundos habitados, existe territórios espirituais, existe cidades, existe tudo. Tudo que você imaginar existe por aí. A gente vai descobrindo isso. Então, assim, nesse despertar espiritual... Star Wars, aquele filme, daqueles seres que eu vi algum... De filme eu não sei nada. Meu Deus do céu! Vem muita coisa na minha mente agora, misericórdia, Jesus. De filme eu não sei nada. Tá, Carla Mitelina. Quer dar um oizinho para nós aí, irmã Carla? Boa noite. Boa noite. Boa noite, amada. Tudo bem contigo? Tudo. Graças a Deus. Conseguiu acompanhar aí? Consegui sim. E foi muito lindo, porque eu acessei o jardim e na hora que a apóstola falou das flores, antes de você falou que o que estava destacado era amarelo, eu virei e falei assim, olha, girassol! E é amarelo, né? Aí depois, no momento que o Senhor trouxe os anéis, que para mim é uma aliança, a minha aliança era verde, eu até anotei aqui, verde esmeralda, e assim que o Senhor colocou no meu dedo, eu me vesti, as vestes que veio para mim foi de noiva. Eu tava tão linda, tava muito, muito linda. Eu fiquei tão feliz, tão feliz. Assim somos nós, né? Na casa do Pai. Muito linda. Foi muito Maravilha. precioso esse momento. É muito bom ouvir isso de vocês, tá? Temos aqui também a profeta Carmen Chagas, que está sempre conosco, a Claudiana também, a Edjane Edismeia, a profeta Edismeia também está sempre conosco, pastora Edna, o irmão Elias. Quer dar uma saudação para nós, irmão? Eu dei uma viajada longe. E aí? Então, nossa, já começar que eu entrei lá no jardim, eu ganhei um maracujá, mano. Eu nem gosto de maracujá, mas tava gostoso. Então foi bem aleatório, assim. E aí, o legal foi que eu recebi um anel que tinha uma pedra que, mesmo formato de estrela, alguma coisa assim. Era vermelho com os detalhes roxos. E foi bem. Nossa, era muito bonito. Mas o que mais pegou foi quando eu fiz a pergunta. E eu tenho uma coisa assim que eu perguntei por que eu sinto tanto vazio. E, nossa, quando eu perguntei isso, eu tava esperando, sei lá, falar com uma voz, né? Igual eu tava falando que pra escutar pai e tudo mais. Mas aí veio, assim, coisas muito malucas. E, basicamente, até anotei aqui, porque meu amigo, eu vi várias imagens, assim, só que parecia que a visão veio comigo dentro da Terra, daí foi saindo, assim, como se estivesse subindo, até eu ver o universo todo. E aí voltou tudo pra mim, assim. E quando voltou, parecia que eu tinha armazenado tudo isso dentro de mim. E aí foi uma explosão azul, parecendo o nascimento de uma estrela, sabe? Uhum. E aí, quando isso aconteceu, eu vi uma estátua de raposa que tinha uma pedra de jade bem grande atrás dela. E ela meio que se abre e isso vira um portal. E quando eu entrei lá dentro, eu vi, tipo, como se fosse um templo e um dragão, assim. E só que eu perguntei, tipo, é você, pai? Tipo, você é o dragão? E meio que eu não tive uma resposta, mas como ele tava olhando pra mim, assim, tipo, na hora que ele olhou pra mim, eu meio que despertei, assim, de novo no corpo, sabe? E meus dedos estavam formigando, então foi bem viajado, assim. Eu fui meio longe, eu acho. O irmão já tinha essas experiências antes ou foi... Só uns sonhos muito realistas de fins do mundo, mas
só em sonhos mesmo. Teve muita coisa que foi conectada aí dentro de ti hoje, tá? Eu acredito que houve ativações bem fortes aí, e o teu chamado nesse tempo é primordial, tá? A tua missão no despertar espiritual da humanidade, principalmente para corrigir o consciente coletivo, é muito importante, tá? É como se você carregasse dentro de você algo que você vai atualizar isso dentro da questão genética, e a sua genética não carrega só a questão familiar, não, carrega a genética geracional mesmo, que vai ter que ser corrigida, atualizada para o tempo do agora, para você acessar os novos códigos para trazer para dentro da humanidade, né? Eu falo isso devido a um sonho que você teve tempos atrás, né? Então, você carrega algo muito importante para o despertar da humanidade nesse tempo, tá? Muito importante mesmo. Então, eu fico feliz de você estar aqui conosco. Obrigado. Também fico. A Gelane Gonçalves está sempre aqui. A Jordana. E aí, Jordana? Tudo bem? Olá, tudo bem? Sim. Conseguiu acessar algo hoje? Nossa, sim, eu tô evoluindo bastante, porque antes de você ir narrando os cenários, eu já tava vendo tudo, o tom de amarelo, sabe? A ponte. Antes mesmo de você falar que Jesus estava do outro lado do rio, eu já tava correndo, sabe? Indo para ele. Então, eu fui bem rápido dessa vez. Eu vou narrando pelo seguinte, eu sei que vocês estão junto comigo. Eu vou narrando, como diz o próprio Cristo, para que vocês acreditem no que vocês estão vendo. Tá? É por isso que eu narro. Leide Ventura. Quer dar saudação para nós, irmã Leide? Acho que o pessoal quase não te conhece. Só se você queira, tá? Dar uma saudação aqui para nós. Leide Ventura. Eu acho que está arrebatada. E os demais já falaram, tá? Pastora Marlene, quer falar? Apóstola, é uma direção para esse rapaz que falou agora há pouco. O Elias? Elias, porque não dá para ver aqui completo o nome. Enquanto a senhora falava, eu lembrei, uma direção para ele que se ele, caso ele não faça, ou ele tenha conhecimento de estudar sobre as estações, e se ele crê no calendário, né, se ele estudar as estações do tempo, se ele se identificar, vai ajudar muito ele. Algumas coisas que ele relatou, eu já tive também essas visões em sonhos, e depois que eu passei também a estudar sobre as estações, isso fluiu muito. Então, uma direção muito boa para ele. E ele vai fluir muito, e mais na frente, se ele seguir nessa direção, mais na frente ele vai entender tudo isso hoje. Amém? Eu acredito também, né, que quando a gente estiver pronto, quando vocês estiverem pronto, uma coisa que vai começar a acontecer também é o treinamento no plano espiritual, né? Porque nós temos, na verdade, agora, é como se tivéssemos que deixar as velhas bagagens para pegar aquilo que é desse tempo de hora para frente. Então, os jovens que vieram aí para a transição, e nós também, nós estamos tendo estudo diretamente na Universidade do Espírito. Então, eu acredito que a hora que estiver pronto, vai ir para as dimensões para aprender, né? Aprender. Pastora Marlene? Shalom, shalom. Apóstola Dalva, quando a senhora falou para se ligar ao seu coração, o meu disparou aqui, o do meu esposo também. Foi muito forte. E quando a senhora falou para a gente entrar no casulo, foi como se fosse um casulo de madeira.
arredondado, assim, mas de madeira. Aí já, quando eu vi tudo, vi o verde, vi a ponte, e quando foi Jesus, assim, ficou um branco muito lindo, mas assim, de ofuscar a vista, foi muito lindo. E a planta que a fruta que eu comi foi uma maçã muito saborosa, eu até sorvi ela assim. E a planta, a folha, foi a costela de Adão, a famosa costela de Adão. Eu peguei aquela folha grande e saboreei ela assim, estranho, né? Costela de Adão. Eu nunca tinha ouvido esse nome. Conhecido como costela de Adão. Muitos conhecem como costela de Adão. Ela tem uma forma de costela. Aqui no sul é comum o nome dela. Não é? É costela de Adão. E também quando foi para estar voltando a falar com Deus, aí quando eu falei com Deus, eu fiz uma pergunta para Deus, e Deus fez assim como se fossem páginas viradas no meu olho eu vi que ele corria assim, de olho fechado ele corria, assim como se tivesse, sabe assim, apagado tudo e começar de novo, não, sabe assim, não entendi, não foi com palavras. Mas águia eu já fui, né? Borboleta também se comunica muito comigo, eu tenho essa ligação muito forte, mas hoje foi assim, e muito branco, o anel era branco, os lugares eram brancos, e vi o jardim, as plantas eram lírios amarelos, faz tempo que eu Amém. vi lírio. Irmãos, quem precisa sair, fica à vontade, tá? Quem precisa sair, já é 10 e pouco, fiquem à vontade. A pastora Sheila quer falar alguma coisa? Está com a mãozinha levantada. Irmãs Sinclair. Eu tô tirando aqui a... Tá me ouvindo agora? Sim, estou ouvindo. Então, vou usar a mesma palavra que a jovem falou. Quando a senhora estava narrando, eu procurei ver o que a senhora falava. E eu busquei ver isso. O jardim, o gramado, as crianças sentadas. E eu era uma daquelas que estavam ali. E uma coisa que aconteceu comigo hoje, quando eu estava em oração, na meditação, eu ia até falar no grupo hoje, eu senti que o meu abdômen queimava muito. Então eu vi que eu recebi uma ativação hoje. E foi assim, muito interessante. Quando a senhora me perguntou assim, a pastora Sheila quer falar? Eu não consegui abrir o olho, meus olhos estavam grudados, minhas duas mãos parecia que estava um peso nelas, que eu não conseguia tirar a mão do lugar. E tudo pesava, os olhos fechados demais, que eu não conseguia abrir, e as mãos pesavam. E eu queria falar, não conseguia. Assim, para mim foi uma experiência nova, né? Eu amei. E sei que Deus tem muita coisa para mim ainda, sabe? Amém. Estou muito feliz, apóstolo, estou muito feliz. Estou muito feliz de ouvir tanto testemunho, tantas coisas maravilhosas, lindas, assim, que eu nunca nem ouvi falar na minha vida. Eu tenho 50 anos de caminhada, eu nunca vi. Então, tudo é muito novo, tudo é muito lindo. E eu estou amando, sabe? E eu sei que eu vou viver uma experiência maravilhosa, sabe? E hoje foi isso. Sim, eu Que tentei me lindo, enxergar pastora como Sheila. criança. Fico feliz, pastora Sheila, em ouvir aí o seu relato. É maravilhoso ver vocês vivenciando aí essas realidades celestiais, né? Sinclair. Shalom, apóstola. Então, apóstola, quando o apóstolo começou a ministrar, eu comecei a sentir muito calor, mas assim, eu não cheguei ainda a visualizar, mas eu percebi a roda, né, com Cristo. Eu percebi, não que eu visualizei, mas eu percebi, né? E eu venho buscado, porque desde que eu estou com vocês, eu destravei, nossa, tudo que eu estava travada nesses 3 anos,
eu comecei a voltar a fluir, né? E hoje à tarde, quando eu falava com a pastora Marlene, eu estava falando com ela e postando algo que ela falou assim, posta dar o teu testemunho no grupo, né? E eu praticamente dei uma cochiladinha, que eu estava na hora do almoço, e nisso eu vi um cesto com sandálias, e eu ganhava uma sandália. E aí eu lembrei, na hora que a apóstola estava ministrando, quando a apóstola estava ministrando sobre a sandália, eu lembrei de que na hora do almoço, hoje, eu ganhei uma sandália de couro. Mas eu senti muito calor, apóstolo, mas eu quero visualizar tudo isso, apóstolo, socorro, me ajuda. É que o fogo está ativando por enquanto, né? Está ativando você. Uma coisa que eu oriento para quem ainda não consegue ver não gere, lembra que a consciência gera. Então, não gere que você não está vendo. O que você precisa adquirir a consciência de que você é um ser espiritual e que você já recebeu colírio na sua visão e que você vê. Porque se você entrar naquela questão de frustração, eu não enxergo, eu não enxergo, eu não enxergo, você vai estar gerando mais dessa realidade. É como se você estivesse colocando energia que vai travar a sua visão. Então, eu oriento você a pegar, por exemplo, o óleo da unção, todos os dias à noite, e passa o óleo da unção e diz, Senhor, obrigado pela minha visão que é perfeita. Aí profetiza. Lembra que o que é ser um profeta? É você profetizar antes que aconteça. Então, se você falar negativamente, você está profetizando a realidade negativa. Se você falar positivamente, você está ativando a realidade positiva. Então, o profeta ele precisa ser consciente disso. Tá? Se você ficar, eu não vejo, eu não vejo, eu não vejo, você está profetizando que você não vê. Agora, se você começar a declarar que você tem visão de raio-x, que você tem visão, você está profetizando isso, você está gerando isso. Isso é uma consciência profética. Certo? Certo. Então, antes desses 3 anos, né, que eu falei que esses 3 anos que eu fiquei travada, né, enquanto os pregadores ministravam, eu visualizava antes deles falar, eu via, né, e que eu fiquei travada, depois de conhecer a pastora Marlene, o grupo da família do reino, eu voltei a fluir, assim, nossa, eu estou ficando maravilhada. Ou veja, olha, ela já fluía, aí ficou 3 anos travada. Conheceu o nosso ambiente, está destravando, né? Já está destravando de volta. Quanto tempo você está conosco, amada? Eu não lembro, eu tenho que olhar no WhatsApp, mas eu não lembro. 2 meses? Acho que uns 2 meses, né? Mais ou menos, uns 2 meses. Ó, 2 meses conosco, ficou 3 anos travada. 2 meses já está destravando. Por quê? Porque o ambiente profético destrava. O ambiente profético, ele ativa, ele destrava, ele liberta, ele faz uma série de coisas. Só que a nossa mente tem que agir de acordo com o ambiente profético. A nossa consciência também tem que ser uma consciência profética, uma consciência espiritual. Tá? E eu descobri através da apóstola que o que me travou aqui foi o ambiente que eu estava aqui dentro. Desse ambiente que me travou. Sim. Veja. O ambiente trava. Então, dependendo do ambiente que você está, você não flui. Tá? Então, assim, ó, quanta gente está sendo destravado. Ó, eu conto com vocês para trazerem mais gente para esse ambiente. Porque não é a apóstola trabalhando sozinha. Eu conduzo. Eu faço aqui a condução, as ativações. Mas existe a presença do próprio Cristo, existe a família espiritual, existe a família aqui da Terra também que está trabalhando junto conosco, né? Amém. Amém. Graças a Deus. Claudiana levantou a mãozinha. Shalom. Shalom. Apóstola, foi bem interessante hoje.
Eu acho que eu estava com tanta sede, com tanta saudade da comunhão, que eu entrei logo no jardim. Na hora que a senhora disse, já tem gente entrando, já era eu, já. E eu visualizei, né, o Homem de Branco, como eu sempre falo para a senhora das minhas experiências com ele. E eu recebi roupas e calçados dourados pela segunda vez, né? E hoje foi diferente. Eu sempre tenho experiências com pedras preciosas rubis. Hoje eu ganhei um anel dourado com uma pedra lilás, um lilás muito bonito. E eu, meu Deus, que pedra é essa? Eu sempre sou a curiosa, eu sempre faço perguntas. E ele diz ametista. Então eu queria saber, assim, o significado dessa pedra. Eu teria que pesquisar, porque de cabeça eu não sei o significado da ametista, ou perguntar para o Senhor, né? Eu não me lembro agora de cabeça qual é o significado da pedra ametista, teria que perguntar. Eu oriento vocês a pedirem para que seja materializado essas pedras, tá? Que vocês estão acessando. Que não fique só no plano ametista, a menina escreveu aqui. A ametista é uma pedra poderosa. Uhum. Olha que assunto interessante, apóstola. A minha filha não pode mais ver esses colazinhos na rua. A minha filha tem 9 anos, vai fazer 9. Ágata é o nome dela. Ela tem rosa, verde, azul, lilás, e ela diz que se encanta com essas pedras e algo manda ela comprar e levar para casa. Ela já tem umas 8 pedras dessas, cada uma de uma cor diferente. E agora ela falando das pedras aí, e vê isso na cabeça escolar que a minha filha tem de 8 anos. O que tem a ver? Só te oriento, amada, quando você pegar, quando a tua filha comprar essas pedras, bota a tua mão, consagra ao Senhor e de vez em quando você transmite unção, porque você não sabe se foi algum orixá que fez e consagrou para outra coisa. Então, consagra ao Senhor sempre, tá bom, querida? As pedras, na verdade, elas têm origem também nos lugares espirituais, né? Por isso que a espiritualidade às vezes trabalha com essa questão de pedra, mas tem toda uma questão de entendimento energético também para que não prejudique, né? É isso aí, queridos. Mais alguém? Eu acho que a Márcia tinha levantado a mão também. Sim ou não, profeta Márcia? Certo. Só mais uma coisa, apóstola. O que significa que veio aqui uma visão que nem... Parecia que eu não era da Terra e que eu era uma princesa perdida. Isso desde criança eu escutava de uma princesa perdida. E eu pensei que era historinha que eu ouvia, e isso veio agora na minha mente, eu estou muito confusa agora. Pela nossa origem espiritual, aquilo que a gente falou hoje na aula das 16 horas, todos nós somos seres de luz, só que vivemos muito tempo na inconsciência. E agora nós estamos recobrando o nosso sentido espiritual e a nossa origem eterna. Entende? Então, se você analisar a própria palavra, ela diz o quê? Que nós somos reis e sacerdócio. Então, existe uma realeza sobre nós. E está na Bíblia, só que dentro do sistema religioso, quem é que vive essa realeza? Quem é que vive esse sacerdócio? Então, nós estamos redescobrindo agora o que é essa realeza e o que é esse sacerdócio. É a nossa natureza espiritual, a nossa origem eterna. Tá? Estamos resgatando. Ah, tá. Espero que hoje eu durma de novo, que nem ontem, né? Porque foi uma bênção. Em nome de Jesus, todas as noites. Você me deixou que nem fosse parecia um útero, assim, com um cordão umbilical ontem. E hoje de tarde eu lembrei que eu ainda estou nesse lugar. O que significa isso? Que eu esqueci de perguntar. Tu está protegida. Ah. Significa que você está sendo gerada no espírito também, né? Lembra que eu falei que o ambiente nosso é um útero geracional? Sim. Amém? Isso aí, queridos. Mais alguma coisa? Não tendo, tá? Sim, pastora. Profeta. Eu quero falar bem rapidinho, porque sobre o jardim e tudo, estava muito lindo, mas eu quero falar sobre a pergunta.
que eu perguntei para o pai, porque eu já tinha até conversado com a senhora sobre isso, e eu perguntei a ele, eu estou no lugar certo? Aqui eu vou obter todas as respostas do que eu preciso? E aí fiquei em silêncio, e ele falou só 2 palavrinhas, seja perseverante. Seja perseverante. Aleluia. Louvado seja Deus. A profeta Marta também levantou a mão, apóstola. Profeta Marta, pode falar. Seja perseverante. Boa noite, shalom, shalom. Apóstola, o meu anel hoje foi uma pérola com anel dourado. Qual o significado? A pérola na espiritualidade, ela tem vários sentidos, mas uma é como se fosse assim, você quer as melhores coisas do reino. Que lindo Entendeu? isso. Mas tem vários Uau. sentidos também, só que um deles é como se você só se alimentasse das melhores coisas do reino. Glória a Deus. E a diamante eu também queria falar algo para o pessoal que está com a dificuldade da visão. Acho que eu também passei por muita dificuldade na questão da visão, até que a gente aprende com a criança. Como que a gente começa a ver no mundo espiritual? Primeiro que a apóstola já falou sobre a limpeza. Se você não está vendo, não força, porque o mundo espiritual tem a hora certa de abrir. Mas também tem uma questão assim que às vezes as pessoas esperam, que é como falar em línguas, que vai acontecer como se fosse uma possessão e de repente a pessoa vai começar a falar. Não é assim. Na verdade, a gente começa a ver no espírito na imaginação. Então, a gente começa a imaginar, como a pastora Sheila estava falando, realmente a apóstola vai narrando, no início a gente vai acompanhando a narração. Então, ela vai narrando, você vai imaginando o jardim, você vai imaginando os lugares, vai imaginando aquilo que ela está dizendo. E aí, o que acontece? Aos poucos, a tua mente espiritual vai abrindo, tua visão espiritual vai abrindo, e quando você vê, você já está vendo antes dela narrar. Então, não tenham pressa, né? Mas também se esforcem e na imaginação, que aí tudo vai começar a ficar muito claro. A questão da imaginação é como se fosse uma abertura, né? Uma abertura de portal, é como se fosse uma aceitação daquilo que está sendo ministrado também, tá? Mas não há necessidade de forçar. Daqui a pouco você vai começar a entrar nas realidades espirituais, a entrar dentro das visões, é um processo gradativo, né? Amém? Muito obrigado pela presença de vocês, que o Eterno vos abençoe, vos guarde, vos proteja e tenha uma noite abençoada.